Ele tem o poder mágico de fazer os nossos filhos e alunos ficarem em silêncio, quietos, paradinhos no mesmo lugar, mas também pode apresentar vários desafios para a educação. Hoje vamos falar sobre o aparelho celular em sala de aula e em casa, este objeto que se tornou centro de uma discussão depois de uma nova colocação do governo federal que proíbe celulares em salas de aula do Brasil inteiro. Seja bem-vindo, esse é o primeiro podcast Papo Educa, nosso primeiro episódio, e hoje, para conversar sobre este assunto, nós vamos conversar com o Bruno Ferreira, que é coordenador pedagógico do Instituto Palavra Aberta. Muito obrigado por vir, Bruno. Obrigado, Felipe. Uma honra estar aqui no primeiro episódio do Papo Educa. A honra é toda nossa. É o seguinte, este podcast é voltado especialmente para pais e educadores, e nós somos o irmão mais velho de um outro podcast, que é o Papo Joca, onde os alunos e filhos debatem sobre este mesmo assunto que nós estamos debatendo aqui hoje. Então nós vamos conseguir fazer esse paralelo sobre o que os pequenos estão pensando e o que estamos estudando sobre esse assunto, entende? Legal, muito bom. É um papo que realmente merece a atenção das famílias, né? Pais, mães, responsáveis e também dos professores. Vamos começar logo tirando esse elefante branco assim da sala, que é o seguinte: essa proibição, qual foi a motivação e ela foi necessária mesmo? Olha, eu falo sempre do lugar de educador e de quem trabalha com formação de professores já há um bom tempo, né, desde 2018, e que acompanha um pouco das angústias dos docentes brasileiros, né? Então, e aí começo falando isso porque não consigo prever outras motivações que não essas que eu vou falar, né? Uhum. De fato, os celulares nas salas de aula... a gente vai falar, né, dos benefícios e tudo mais, mas eles realmente têm atrapalhado a dinâmica da escola, né? E, consequentemente, os processos de ensino e aprendizagem. De tal maneira que a comunidade escolar, né, professores, gestores, muitas vezes têm dificuldade de lidar com as distrações que o celular coloca em sala de aula, né? Claro que, historicamente, quando eu era aluno, né, estudante aí do fundamental, ensino médio, as questões de disciplina estavam relacionadas a outras coisas, né? Uhum. Hoje, parece que o celular ele acaba por concentrar muitos dos problemas que envolvem essa faixa etária, né, infância, adolescência. Inclusive, saiu uma série super polêmica recente, né, sobre... na Netflix, a adolescência. Ah, sim. Muitos pais, muitos educadores estão comentando. E a gente percebe pela série, por vários movimentos contemporâneos, a centralidade que o celular exerce na vida cotidiana de todo mundo, não só dos jovens, né? E claro que sem uma mediação, sem uma conversa, sem uma reflexão importante, é muito difícil a gente ter uma relação saudável com esse dispositivo que o tempo inteiro está requerendo a nossa atenção. Uhum. Se com adultos isso é difícil, que já tem uma certa autonomia, com crianças e adolescentes é um desafio ainda maior. Então, me parece que os interesses, né, por trás disso estão justamente em frear uma situação que parece ter saído de controle em sala de aula, dentro das escolas, né? E que os professores não sabem lidar. E quando a gente não sabe lidar direito com uma coisa, parece que o caminho mais fácil para lidar é proibir. Né? Os pais que não, por exemplo, têm uma amizade difícil, né, de um filho, de uma filha, eu te proíbo de ter relacionamento com essa pessoa. É mais fácil proibir do que conversar e refletir sobre os problemas que envolvem uma relação, seja ela com uma outra pessoa, seja ela com um dispositivo digital, eletrônico, né? Sim, nós estamos acompanhando vários debates sobre o assunto lá no Jornal Joca, e uma dessas conversas me chamou muita atenção, porque era um pai comentando que se ele não deixasse o filho dele estar em contato sempre com a tecnologia, ele poderia ficar para trás, porque o mundo é tecnológico, e se você restringe isso, você vai estar defasando a educação do filho. E aí a pessoa que contra-argumentou, e eu não tenho uma opinião sobre isso, eu quero ouvir a sua, foi: se você levar o seu filho para comer hambúrguer todos os dias, de segunda a sexta-feira, ele não vai virar um ótimo cozinheiro.
Então, consumir a tecnologia não necessariamente vai te fazer trabalhar bem com a tecnologia, isso pode ser até pior. Então, qual é o papel, assim, do celular, das telas, na educação da criança, assim? Como a gente consegue administrar isso? Eu acho que essa conversa que você trouxe aqui é muito boa, ela ilustra bem os dilemas, né, atuais que a gente tem com relação à tecnologia. É claro que os celulares, e não só os celulares, né, qualquer dispositivo digital, é importante que a gente saiba usar. A tecnologia é um direito hoje, né? A gente não pode dizer, não, é perfeitamente possível viver sem o celular. Uhum. Eu digo assim, é possível? Sem dúvida. Mas é um direito seu saber usar bem, conhecer o que está aí para ser usado, para facilitar a vida, né? Então isso é um direito. O que não quer dizer que para que eu exerça esse direito eu preciso usar sempre, toda hora, sem nenhum tipo de medida, sem nenhum tipo de... Porque tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? As tecnologias também. O excesso de telas faz mal. Mas não é porque meu filho, filha, meus estudantes têm direito à educação digital, têm direito a acessar, né, as tecnologias, a internet, que eu simplesmente vou largar ele com o celular na mão. Então, tem que ter uma medida, né? E aí, quando a gente fala em proibir, digamos assim, o extremo dessa medida, porque eu não estou realmente tendo um equilíbrio. Estou dizendo, aqui não pode. Ponto final. Não pode usar, né? Seja na escola, seja em casa. Então, o que a gente tem que tentar encontrar é um ponto de equilíbrio. Então, proibir num primeiro momento pode trazer algum tipo de benefício? Pode. Inclusive, vi até recentemente algumas reportagens na TV Globo mostrando, assim, alguns casos, né, de escolas, de estudantes que, com a proibição, puderam desenvolver outras habilidades, outras competências dentro da escola. Legal, isso é muito bom. Mas, ao restringir ou ao banir o celular da sala de aula, a gente também não vai deixar de olhar para a questão da educação digital, da inclusão digital. Então, se isso está acontecendo, a proibição não é uma boa saída. Porque eu preciso ter isso em escola. Isso é curricular hoje em dia, né? Então, existem algumas competências, né? Os professores que nos ouvem agora, ou nos assistem, né? Eles sabem disso. Então, tem competências lá na BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, que é uma diretriz para o Brasil inteiro, né? Do que as crianças e os jovens devem aprender na escola. Então, comunicação e cultura digital são 2 das 10 competências gerais da BNCC, ou seja, as crianças e os jovens, ao longo de todo o seu processo de escolarização, vão ter que aprender sobre isso. Está previsto. Está previsto lá, né? Então, as escolas precisam desenvolver habilidades. Para desenvolver habilidades de comunicação e cultura digital, eu não preciso também estar com o celular na mão toda hora. Eu preciso pensar sobre essa cultura digital, né? No que ela está provocando na sociedade. Mas em alguns momentos, sim, eu vou ter que usar. E eu acho que justamente por isso, tanto a lei federal, que prevê a proibição de celulares, quanto leis anteriores em esfera estadual aqui em São Paulo, municipal no Rio de Janeiro, né, que foram projetos de leis e se tornaram leis ao longo de 2024, do ano passado, prevêem o uso pedagógico do celular. Ou seja, está proibido, mas, pedagogicamente, o uso é possível. Então, a gente realmente precisa entender que o celular, sem nenhum tipo de mediação, ele pode gerar problemas sérios. Mas com mediação, a escola, a educação, né? E aí quando eu falo na educação como um todo, dentro da sala de aula e fora, os pais também podem contribuir para a educação midiática, né, dos estudantes e das crianças e dos jovens, realizando intervenções, mediações, né? O que não significa, como esse pai que você me falou, que vou deixar meu filho aí. Não. Inclusive, o filho desse rapaz pode estar num grande estado de vulnerabilidade se ele não acompanhar, se ele não discutir esse hábito digital com o filho e não estabelecer com ele algumas regrinhas aí para um bom uso. Bom uso não é usar toda hora. Muito pelo contrário. É usar estrategicamente.
Nós nos preocupamos muito com a criança, adolescente pegando Uber sozinhos, mas quando eles estão usando o celular sem supervisão, eles estão na rua também, eles estão mais vulneráveis até do que várias dessas outras situações que nós sempre ficamos tendo medo, assim, pensando, né? Exato. Então você consegue pensar essa proibição como um primeiro passo para equilibrar essa régua que estava muito desbalanceada, para começar a introduzir de novo o celular em sala de aula, para começar a pensar de novo como nós podemos usar essa tecnologia? Os celulares, eles não... É isso, eles não precisam ser retirados da sala de aula se a finalidade for pedagógica, como a lei A lei prevê isso também, prevê, né? Pode usar né? em Então sala de pode aula. continuar usando. O grande problema dessas leis, por exemplo, a lei federal, ela não estabelece nenhum tipo de... por exemplo, né? São Paulo estabelece isso. Então, o celular é um bem do estudante, né? Como é que é isso de você pegar um bem do estudante e armazenar, né? Então, São Paulo prevê isso na lei, a lei federal não. Então, Ok. as leis, elas deixam muitas lacunas, elas proíbem, mas elas não fornecem outros caminhos para efetivar essa proibição, o que dificulta, inclusive, a gestão desse celular na escola. Bom, tá, aí o estudante pode pensar, é proibido, mas não tem nenhum tipo de punição. E aí? Eu vou usar. Isso pode gerar novos conflitos, como teve recentemente, eu li uma notícia de um professor que foi agredido porque ele foi exercer a sua autoridade em sala de aula e dizer, olha, celular aqui não, né? Não é o momento de usar, né? E houve um episódio de violência. Então isso pode desencadear outros problemas que as leis que proíbem não estão prevendo. Né? E claro que a gente pode continuar discutindo, pautando essas questões, mas não acho que a proibição seja o melhor caminho. Entendi. Mas eu entendo, né? A gente entende que a proibição é um mecanismo para tentar apaziguar, neste primeiro momento, uma situação que saiu realmente de controle. Mas que só proibir não adianta, porque as questões relacionadas a celular, à cultura digital, elas precisam ser discutidas e também experimentadas. Como é que a gente quer uma geração de adultos que se relacione bem com os dispositivos móveis, digitais, com as redes sociais, se a gente não reflete isso desde cedo? E não só refletir, não está só no campo das ideias. Reflete e experiencia isso, vivencia isso nas práticas de educação. Então, se eu proíbo, eu estou minando essa possibilidade também de formar uma geração. Aí você fala, não, você restringe até os 18, depois... Tá, mas depois dos 18 vai ficar enlouquecido na frente do celular. O que adianta? Então, a era digital tá colocada, então a gente precisa, aos poucos, entender, né, quais são esses desafios e precisamos nos educar desde cedo para isso. Um dos objetivos do Papo Educa é conseguir alinhar o pai e o professor, que são os dois alicerces que estão educando os jovens de hoje em dia. Como o pai pode colaborar na orientação do filho sobre a proibição de celular em sala de aula e como o pai pode educar o filho em casa sobre o uso do celular, porque eu acho que a restrição na escola e o uso liberado em casa não tem muita função, não tem muitos benefícios. Como é que ele pode ficar em comunhão com a escola, assim? Você tocou num ponto importante, né? Existe muito essa rivalidade, talvez, entre casa e escola, né? Sim. Inclusive, nós, lá no Palavra Aberta, a gente tem uma coluna semanal na Folha, e eu escrevi sobre isso para uma das nossas colunas, né? Que há um tempo saiu uma estatística dizendo que mais de 60% das famílias com adolescentes, né, com filhos adolescentes, apoiavam a proibição dos celulares nas escolas. Mas o que pode estar por trás desse apoio? Né? O fato justamente de que o fato da escola proibir 100%, em casa você pode usar 100%. Né? Ou seja, é preciso realmente que famílias e escolas se deem as mãos nesse processo. Né? Entender que a escola deve sim... né? E aí eu não defendo a proibição, eu advogo a restrição. A escola deve restringir, sim, não é celular o tempo inteiro na mão do aluno. Tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Em casa também. Né? Em casa, pode usar o celular? Pode. Mas, né? E aí cada família vai estabelecer a sua... Mas tem que ter alguma medida, né? E aí muitas famílias, e eu super entendo, assim, as dinâmicas familiares super difíceis, né? E que muitas vezes, antes era a televisão, a chupeta, né? A chupeta, a babá, hoje é o celular.
Dá na mão da criança e para ela se distrair, porque, né? Precisa ir lavar roupa, lavar louça, cuidar de outras coisas. De outras demandas e Sim. tá lá a chupeta, né, digital, o celular ou a televisão. É difícil mesmo administrar isso, mas é preciso haver outras dinâmicas. Ou seja, se a gente quer uma geração que lide bem com o celular, então também cabe às famílias, aos pais, às mães, não permitir 100% o celular o tempo inteiro, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. Uhum. Mas eu preciso de outro... Tudo bem, vamos diversificar esses recursos, dá um jogo de tabuleiro para a criança, pede para ela desenhar... Não sei, há outras atividades que podem ser feitas com as crianças em casa que não só dar o celular na mão. E também tem que ter essa intencionalidade por parte da família. Toda educação é um ato intencional, seja da família, seja na escola, né? São intenções diferentes, propósitos diferentes, mas tem que ter uma intencionalidade também. Então, faz um desenho, sei lá, propor outras coisas para as crianças fazerem em vez de ficar só diante de uma tela o tempo inteiro. Inclusive, vou fazer um apelo para a sociedade agora. Eu vou até olhar para minha câmera aqui. Um apelo para quem está assistindo. Você que tem restaurante. Restaurante sem brinquedoteca está jogando contra, porque é impossível você ficar com uma criança no restaurante sem brinquedoteca e não colocar o celular na mão dela. Naquele vídeo que é 100 horas de Peppa Pig que sobe no YouTube lá para a criança ficar um pouco mais calma. Então, por favor, e você que tá... É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade nisso, assim. E como o Instituto Palavra Aberta colabora nessa pauta? A gente tem discutido isso com professores, né? Então, a gente tem como carro-chefe já, desde o início do programa, esse diálogo com professores, formação professores em educação, de professores em educação midiática. Esse debate esteve muito aquecido, sobretudo em 2024, por conta dessas novas medidas e muitos professores já embarcados na ideia de educação midiática, já desenvolvendo projetos, com essa dúvida. Bom, o quanto eu posso desenvolver educação midiática com esse tipo de medida, né? E a gente tem discutido possibilidades com os professores. E mais recentemente, nós lançamos uma frente de diálogo com as famílias, porque a gente percebe essa lacuna. Né? Então, nós produzimos materiais voltados para a família, alguns deles sobre o uso de telas, sobre o uso de celulares, né? Para que os pais, sobretudo os pais, possam entender como mediar esse tipo de situação com os seus filhos. Né? Para ter acesso a esse material... educamedia.org.br. Lá o pessoal pode acessar, os nossos materiais são totalmente gratuitos, né? Nós temos aí um menu para famílias e um menu para educadores, então basta entrar, acessar, explorar os nossos materiais. Inclusive, queremos feedbacks, né, de professor. Bom, de professores a gente já tem há mais tempo, mas de famílias ainda não. Então, pais, mães que nos ouvem, nos assistem, podem explorar nossos materiais, escrever pra gente, dizer o que acharam, se desenvolver algumas das dicas que a gente tá lá dando, né, com seus filhos, se deu certo, se não deu. Então, a gente tá super aberto aí a esse feedback. Legal. Bruno, a sua relação com o seu celular é saudável? Não. E eu admito isso, não é saudável. Honesto. Poderia ser muito mais, né? Eu sou daqueles que dormem com o celular na cabeceira. Já foi muito pior, então eu já acordei de madrugada para ver notificação, por exemplo. Hoje isso já não acontece mais, né? Mas já minha relação poderia ser muito melhor. Então, em momentos de tédio ou distração, lá tô eu, diante do celular, vendo se tem alguma notificação. Isso é péssimo. Sim. Né? Então, eu espero que as futuras gerações sejam melhores usuários de celular do que eu. E, para isso, precisam ter educação midiática. Eu não tive isso na escola, né? Então, não existia. Não existia. Então, precisam pensar sobre isso, né? E a gente acredita que, se experimentar o celular a partir de uma outra intencionalidade na escola, não toda hora, mas nos momentos dedicados à educação midiática, nós podemos, sim, ter uma geração muito mais saudável e que não desperte de madrugada para ver notificação em celular. Fica a dica para os pais também aí. Não adianta você dar várias lições de moral para o seu filho, falando sobre o uso do celular, se toda vez que você está do lado dele, está usando o celular o dia inteiro também. Né? O exemplo é fundamental, né? Pode parecer um clichê, mas, meu Deus, se você fala, sai do celular com o celular na mão, meu Deus, né? Então, cadê o momento em família, de fato, né? Olho no olho.
Isso é super importante. Bruno, eu vou pedir para você colocar o nosso fone de Opa. ouvido especial, porque agora é a participação dos professores e pais, né, educadores no geral, que mandaram perguntas para a gente aqui do Papo Educa para poder discutir esse tema. Legal. A primeira pergunta que nós vamos assistir agora é da Michele De Grande. Então, olho na tela. A minha dúvida sobre a restrição de uso de celular na escola é: qual é a punição para a escola se tiver crianças que estão usando o celular? E outra coisa, eu tenho 2 filhos em diferentes escolas, e em uma das escolas é permitido o uso do celular na hora da saída, e na outra não, né? O que é certo e o que é errado? No podcast que fizemos com as crianças do Papo Educa, elas também ficaram falando disso. Alguma escola permite uma coisa, outra não permite outra, elas estão se comunicando e estão vendo essas brechas. O que você tem a dizer sobre isso? Então, assim, começando pela questão da punição, né? Não há previsão de punição para as escolas que, de repente, deixem fugir do controle a questão do celular, né? E nem tem que ter mesmo, porque é um baita desafio, né? Então, as escolas fazem o que podem e a lei federal e também a do estado de São Paulo, ela deixa realmente essa brecha para que as escolas possam, dentro da sua autonomia, definir como vão fazer a gestão dessa situação. Se bem que a lei de São Paulo, né, do estado de São Paulo, ela é um pouco mais precisa com relação ao uso durante a permanência na escola. Então, isso envolve, assim, a partir do momento que o estudante entrou na escola, não necessariamente na sala de aula, mas na escola, ele não pode usar. Isso inclui intervalos. Como as escolas estão lidando com isso, já é outra, né, é um outro assunto. Deve estar muito difícil para as escolas lidarem, e é muito natural que, extraoficialmente, os profissionais de educação deixem que as brechas aconteçam, porque uma proibição dessa natureza, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, eles permitem na entrada e na saída. Né? Então tem essa diferença. A lei federal ela não é precisa com relação a isso. Então a lei federal deixa que as escolas façam essa gestão. E cada escola é uma realidade, cada escola tem uma cultura muito própria, né? Então tem escolas que podem funcionar bem, olha, na hora da entrada você ainda pode usar, mas entrou na sala de aula, ou você deposita numa caixa, ou guarda num armário se tiver, ou você guarda na sua mochila e não usa mais. No intervalo, de repente, ainda pode usar dependendo da escola. Por isso, né, não tem um certo ou errado, né, como a Michele falou. Cada escola é uma realidade e por cada escola ser muito singular, cada escola vai fazer a gestão dessa situação também de uma maneira bastante singular. Estamos num período que as escolas estão testando, cada uma está encontrando sua maneira de Tudo trabalhar muito isso. recente. É muito recente. A próxima pergunta é da Cristina. Olá, meu nome é Cristina, eu sou mãe do Heitor, estudante do 7º ano do ensino fundamental, um garoto que nunca levou celular para a escola. Então a minha dúvida é se já foi possível perceber, nesse curto espaço de tempo, desde o início do ano letivo, alguma alteração aí na questão do foco, da atenção dessas crianças e adolescentes, na socialização também, que eu acho que eram os temas principais aí, né, as questões, o foco principal dessa medida, né, dessa proibição. Então, eu gostaria de saber se já foi possível perceber alguma alteração aí com a ausência do celular nas escolas. Obrigada. Boa pergunta da Cristina, né? Assim, cientificamente a gente ainda não tem, que eu saiba, nenhum estudo nesse sentido, mas até comentei mais pro comecinho da nossa conversa que eu vi algumas reportagens de algumas escolas em que os próprios estudantes sentem essa diferença na socialização. Então agora eles conversam mais, brincam mais, dialogam mais entre eles, e também para aprendizagem. Existem alguns números, algumas demonstrações, acho até que são relativamente questionáveis, né? Você atribuir um percentual, estudantes aprendem 53% mais. Seria muito simples assim. É muito simplista, né? Pode, e claro, assim, eu já tive contato com alguns estudos, até para discutir sobre isso com professores, né? Harvard produziu um estudo bem interessante com adultos sobre isso, né? Dizendo que, assim, quanto mais perto de você o celular está, mais desatenção ele provoca.
Né? Então, Mesmo que você não mexa nele. mesmo que você não mexa nele, o meu tá aqui do lado. Né? Mas de repente, se eu tivesse deixado ele em casa, eu poderia estar aqui me desempenhando até melhor a entrevista. Então, Harvard fez um estudo há um tempo com grupos de adultos em que eles conjuntamente tinham que desenvolver alguma coisa. Se o celular estava na mesa, eles tiveram um desempenho X. Né? Se o celular estava na sala ao lado, eles tiveram um desempenho um pouquinho melhor. Se o celular estava ainda mais distante, o desempenho foi melhor ainda. Ou seja, Incrível. quanto mais longe o celular, melhor para o desempenho. Mas a grande questão é, o que você precisa desempenhar? Porque tem coisas que você pode desempenhar a partir do celular. Né? Então, se é uma atividade artística, né? A gente vai produzir um mapa coletivo em papel, realmente você vai precisar do celular, talvez, para fazer uma pesquisa, mas você pode vir com essas informações antes da atividade, né? Então, tudo depende muito da natureza da sua ação. Às vezes você precisa do celular, o celular pode ser um grande aliado. Às vezes não. Né? Então, a gente ainda não tem, mas com relação à aprendizagem, e aí não necessariamente relacionado à aprendizagem das tecnologias, os relatos que eu tenho ouvido são positivos nesse sentido. Mas a gente precisa equilibrar. Então, e a minha especialidade é educação midiática, digital. Então, a gente precisa, sim, do celular, ou se não, o celular não precisa ser do aluno, pode ser um celular da escola, né, para um uso coletivo, pode ser um tablet em vez do celular. Né? Então, não estou dizendo que assim, precisa do celular, porque celular não é material escolar, realmente. Né? Acho muito bom a Cristina, né, não mandar o seu filho com celular. Isso é ótimo. Mas tem coisas que os estudantes precisam entender o mecanismo do celular. Os bons usos que é possível ser feito a partir do celular, né? Seja dele, pessoal, seja da escola, que a escola forneça para o estudante o que é, inclusive, uma obrigação da instituição de ensino, né? Oferecer recursos para que os alunos aprendam, né? Seja o livro didático, seja um dispositivo digital para que ela possa ser educada midiática e digitalmente. Isso me lembra alguns relatos que estamos colhendo nas redes sociais de alunos falando coisas como uma semana que proibiram o celular e estão levando tricô pro intervalo. Essas coisas Isso assim. é ótimo. Então isso é interessante. Isso é ótimo. Isso é o lado bom, né, da proibição. Mas espero que a gente chegue no momento em que proibir não seja necessário. Que a gente possa realmente estabelecer acordos mais claros sobre os momentos em que os estudantes podem e devem usar esses dispositivos, né? Porque isso é um direito e para usar bem eles precisam explorar. Justo. Bom, a próxima pergunta é da professora Ariela. Oi, pessoal do Papo Educa, eu sou a Ariela, professora de jovens entre seus 14 e 17 anos. E na primeira semana de proibição de uso de celular em sala de aula, eu percebi muita ansiedade da parte dos alunos, né, de ficar pedindo muito para ir no banheiro, para mexer um pouco no telefone. E aí a minha pergunta é, como que eu posso lidar com essa ansiedade deles de ficar sem o telefone em sala de aula? Acho muito importante fazermos essa ponte, né? Porque no podcast dos jovens, eles comentaram também que todos eles falaram que tinham ansiedade de ficar longe do celular, assim. E aí? Mas eu acho que, como bem a Ariela colocou, eu acho que essa ansiedade ela é mais no começo. Assim, acho que todo começo é mais difícil. E eu acho que, no começo, os jovens, né, os adolescentes, eles precisam de mais acolhimento mesmo. Então, ao perceber esse movimento, essa dificuldade, é parar tudo e conversar a respeito. Permitir que eles também percebam essa dependência que tem do celular e o quanto ela é nociva, o quanto ela pode atrapalhar a vida. Né? Então, acho que nesse primeiro momento de ansiedade, de angústia, a escola, a partir, claro, do seu lugar de escola, os professores, a partir desse lugar de professor, é abrir o debate. Né? Se a gente nota um problema, seja de que natureza for numa sala de aula, é muito freiriano que você pare tudo e discuta aquele problema, né? Então, se a ansiedade causada por esse detox digital, né, pela proibição, é um problema para os alunos, né? Eles não estão sabendo lidar, vamos conversar para que a gente possa entender como lidar direito com essa questão, né? Então, eu acho que conversar é a melhor saída e, né, depois dessa conversa, eu acho que os estudantes eles se sentem um pouco mais fortalecidos e podem, como você falou, criar, né, desaguar para outros caminhos, né? Então, por que eu uso tanto celular? Por que me faz tão bem? Será que não tem outra atividade que eu possa desempenhar na escola, com os meus amigos, que possam me fazer bem também, né? Aí eu lembro que na minha época tinha caderno de perguntas,
né? E aí a gente respondia, e isso também era um motivo de distração, deve ser da sua época Eu também. lembro disso, eu lembro Né? disso. Então a gente tinha perguntas, aí um tinha o caderno, aí passava para o outro. Então tem práticas antigas, né, que podem ser resgatadas nesse contexto, mas é claro que um caderno de perguntas também atrapalha, né, o andamento de uma aula, assim como o celular atrapalha. Mas existem outras coisas que os professores, de repente, podem trazer. Eu acho que se eu fosse professor, né, estivesse em sala de aula hoje, né, com a garotada, eu talvez falaria de caderno de perguntas, né? Vamos Legal. responder um caderno de perguntas aqui coletivamente, né? Desviar o foco da necessidade do celular. Muito E trazer um pouco mais para o presente. Aí existem várias... Eu acho que cada professor, dentro da sua disciplina, da sua especialidade, pode desenvolver estratégias nesse sentido, né? Muito bom, assim. Nós ouvimos uma professora, agora vamos voltar a ouvir uma mãe. E ela tem uma pergunta bem pertinente. Vamos ouvir a Natália Moraes. Oi, galera do Papo Educa! Aqui é a Natália e eu falo de Portugal. Eu sou mãe de uma criança de 7 anos e eu queria saber quais são as alternativas que uma mãe que trabalha o dia inteiro e tem a tela como rede de apoio pode utilizar. Essa é uma pergunta importante. Entra um pouco no que nós estávamos conversando sobre a chupeta e tal. E sobre como isso, de certa forma, é necessário, né? Em alguns momentos parece que não tem outra opção. Ou tem outra opção. Tem que ter outra opção. A Ótimo. questão é essa, né? Nem sempre é possível oferecer outra opção justamente pela facilidade que é to o celular, liga a TV, assiste a TV, né? Mas tem que ter outra opção. Porque com o celular em mãos, as crianças, né? Assim, criança não tem que estar no celular sozinha, né? Esse é um ponto de partida. O adolescente, ele já desenvolveu certa autonomia, mas ele está muito vulnerável se ele está sozinho ali. Ou se pelo menos um pai e uma mãe, depois que ele está lá, ou durante o seu uso, você não conversa com ele. O que você está fazendo? Assim, sem controle, né? Mas tentar saber o que ele está fazendo, com quem que ele está conversando. Claro que tem um limite entre a privacidade, né, do jovem e o acompanhamento dos pais. Mas é tornar o diálogo sobre os hábitos digitais constante, para que ele não seja um tabu. Nem em família, nem na escola. Né? Então, é estimular essa conversa para que os jovens, por exemplo, assim como às vezes eu estou numa reunião de família, estou falando com uma tia minha, ela fala, dá risada de um meme que ela viu e mostra, que os filhos também têm essa segurança de falar, olha que engraçado isso, mãe, pai, que eu vi aqui, ou nossa, fizeram um comentário aqui no post de uma colega minha da escola que não foi legal. Por quê? Porque ele sabe que tem abertura com os pais. E essa abertura é fundamental para que os pais possam saber o que eles estão fazendo sem precisar invadir a privacidade dos seus filhos e filhas, né? Então, realmente, a tela, ela é interessante, mas eu já não sei se, como disse a Natália, se ela pode ser uma rede de apoio. Eu acho que a rede de apoio são as pessoas que podem te ajudar a fazer uma mediação ali com a criança, né? Só a tela é um pouco de descuido até, assim, né? Olha, vou deixar aí você aí com o celular enquanto eu... E eu sei que é difícil. Sim. É uma situação muito difícil aqui, sem julgamentos, mas tem que ter outras alternativas. E aí a família que vai tentar entender que alternativas são essas, né? Outro tipo de atividade em que a criança esteja efetivamente segura, porque a gente acha que ele tá ali quietinho com o celular, tá seguro, ele não tá, ele tá diante de uma janela imensa pro mundo. Vamos comprar um jogo de tabuleiro para essa criança e acordar com ela, olha, nos momentos que eu tiver ocupado, você não vai usar o celular, mas você vai jogar isso daqui, ou você vai fazer um dever da escola, ou você vai assistir um filme. Bota um filme para a criança assistir, mas ministrando essa relação com o celular, que se ela não for bem acompanhada, ela pode ser perigosa. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor. Dá para tirar algumas lições básicas. Assim, dá para tirar muita coisa, mas se eu pudesse resumir um pouco, eu diria muito diálogo entre alunos, pais, professores, um diálogo forte o tempo todo. Encontrar o bom senso em cada situação, individualmente, e aos poucos ir descobrindo onde está esse equilíbrio, né? Exatamente, e tentando estratégias, né? Porque a gente se acomoda muito dizendo, não tem outra forma, né? Eu preciso ligar aqui. Mas sempre tem outras formas, né? A gente só precisa parar para pensar e isso vai tomar tempo,
né? Você testar outras coisas e ir observando, toma tempo, né? Muitas vezes é o tempo que as famílias não têm para dispor, mas tem que encontrar outros caminhos, né? Foi um prazer. Muito obrigado pela sua participação. Eu que Volte agradeço. sempre, volte, Opa. por favor. Virei. E vida longa aí ao Papo Educa. Muito obrigado. Bom, esse foi o podcast Papo Educa. Você pode ler outras reportagens sobre o uso de celular em sala de aula e outros assuntos no nosso site jornaljoca.com.br e outros conteúdos também no nosso canal no YouTube TV Joca. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.